que é o seguinte, nós vivemos, aí eu estou conectando o segundo com o terceiro, a cultura com a questão de processo. Nós vivemos numa cultura de resultado. A maior parte dos pastores é cobrada por resultados, missionários e todo mundo. E essa cultura de resultados se contrapõe à cultura de Jesus, que é a cultura de transformação. Então, eu estudei teologia, estudei administração, e em administração tem uma piadinha, né, sobre o treinamento de Jesus com a sua equipe, né? O pessoal dizia assim, bom, Jesus, depois de 3 anos e meio treinando a equipe, o resultado foi o seguinte, um traiu, o outro negou, e os outros 10 fugiram. Esse foi o resultado. Né? Pode parecer meio esdrúxulo o negócio, né? Mas do ponto de vista humano, sim, foi exatamente isso. Do ponto de vista espiritual, foi isso que fez a virada deles para depois serem aqueles que transtornaram o mundo. Agora, qual foi a cultura que Jesus desenvolveu neles? A cultura de transformação e não a cultura de resultado. E isso leva para uma outra coisa que eu batizei mais recente agora, nos últimos 4, 5 anos, quando eu refiz todo o processo de planejamento e as sugestões que a gente dá para as igrejas e tal, que é a questão da mentalidade estrutural e a mentalidade de processo. A cultura de resultados é fruto da nossa mentalidade estrutural. Todos nós, desde a denominação mais histórica até a mais pentecostal, nós todos fomos formados dentro de uma mentalidade estrutural. Na mentalidade estrutural, ou a gente faz a manutenção, que eu já mencionei, aperta o botão da manutenção e deixa tudo como está para ver como é que fica, ou, desculpem, a gente trabalha com sobrecarga, que é o caso da maior parte das igrejas. Então tem aquele monte de atividade, congresso, acampamento, encontro, reunião, etc. Por quê? Eu preciso manter os pratos girando, a estrutura não pode parar. Eu cresci na igreja, cresci dentro dessa mentalidade, e ao longo dos anos, conforme a gente foi dando consultoria, escrevendo, fazendo pesquisa, eu comecei a observar, isso aqui é um padrão, é um perfil, todos nós fomos formados dentro disso. Mas aí quando eu olhei para o óbvio, como você falou, Pedro, quando você olha para a Bíblia, a mentalidade de Jesus é a mentalidade de processos. É a mentalidade de processos que sustenta a mentalidade de transformação. Por quê? Na mentalidade de processos, a essência é a transformação de vida, é o discipulado, é a essência da missão. Né? Vários já mencionaram isso também ao longo da semana. A única coisa que Jesus mandou a gente fazer foi discípulos. O resto nós inventamos tudo. E isso, na verdade, não é um problema de hoje, é um problema que vem desde a época de Jesus, porque na época de Jesus, a mentalidade dos sacerdotes, escribas, fariseus, já era a mentalidade estrutural. Ou seja, vamos ilustrar isso da seguinte forma: o templo, onde tem a pregação e as atividades, o sacerdote, que representa o status, a estrutura e tudo mais, e as pessoas, que são os seguidores e ajudam a pagar a conta. Então, era nessa ordem hierárquica: templo, sacerdote, pessoas. Aí vem Jesus e mostra a ordem inversa. A mentalidade de processos começa com as pessoas. Então, Jesus não plantou uma igreja e falou, domingo que vem aluguei o salão já, comprei os bancos, o multimídia, vamos começar o primeiro culto. Não. Aliás, ele nem fez isso. Né? Ele começou com as pessoas, ele chamou os 12, discipulou esses 12, trabalhou todo o processo de transformação de vida deles. Depois de 3 anos, mais ou menos, ele começou a preparar esses 12 para serem a equipe de liderança, ensinando lições como a bacia, a toalha, influência, etc. E aí chegou um ponto em que ele disse, vocês estão prontos para começar a igreja? E aí eu sempre brinco dizendo o seguinte, é como se Pedro perguntasse assim, Senhor, semana que vem vai ser o lançamento da pedra fundamental da igreja de Jerusalém. Que roupa o senhor quer vestir para tirar foto para o Instagram? Jesus falou, não, Pedro, não se preocupa não, eu não vou estar aqui. Como assim o senhor não vai estar aqui? Eu estou voltando para o céu esse final de semana. Jesus é o único plantador de igreja que eu conheço que não ficou para o lançamento. Por quê? Porque ele confiava tanto no processo de transformação das pessoas por meio do discipulado, depois no processo de desenvolvimento de líderes por meio desses discípulos que se tornaram a equipe, e ele simplesmente passou o bastão e deu a missão. Falou, agora vocês podem ir lá começar a igreja, gerar transformação na vida de outros, a missão é essa aqui, só faz uma coisa, só faz discípulos, e depois Paulo só completa isso lá em Efésios 4, né? Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para quê? Capacitar os santos, para eles trabalharem, para a igreja crescer. Mas perceba, tudo isso é processo. Então eu diria que o terceiro passo
para pensar em não só em 2025, mas os próximos 20 anos da sua vida, ministério, igreja, pense por meio de processos, não de estrutura. Você vai dizer assim, então você está dizendo não para a estrutura, não precisamos de estrutura? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que eu escrevi isso já há alguns anos atrás, depois surgiram várias frases a partir dessa, a estrutura precisa ser serva da missão. É isso que eu estou dizendo.